Tenho o maior gosto em ter connosco a doutora Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E penso que é a primeira vez que está connosco, mas não É? será certamente a última, porque já tivemos a combinar como é que nos vamos voltar a encontrar no futuro. E faço votos que seja por isso mesmo a primeira de muitas vezes e que nos acompanhe mais de perto de hoje em diante. A doutora Ana Mendes Godinho está na frente de uma área absolutamente central da resposta do governo a esta crise e que vivemos numa dupla procura de potenciar a ação das empresas, dinamizar o mundo do trabalho, para que consigam ultrapassar este momento, mantendo os seus colaboradores, a sua atividade e a criação de valor. E por outro, garantir o apoio a todos aqueles que vivem o drama do desemprego e da pobreza que possa surgir. É por isso alguém que nos pode ajudar muito nesta reflexão que estamos a fazer sobre a forma de construirmos a esperança nesta crise. Alguém que nos pode lançar pistas e desafios sobre a forma como a ACES e cada um de nós se pode empenhar nesta enorme missão de fazer o bem. Doutor, por fim, mas não menos importante, a doutora Ana Mendes Godinho é casada, mãe de 3 filhos e ao longo dos últimos anos esteve na área do turismo, onde foi secretária de Estado e vice-presidente do Turismo de Portugal. Na Autoridade para as Condições do Trabalho, onde foi diretora de serviço e no ensino como coordenadora do curso pós-graduação de Direito de Turismo na Faculdade de Direito de Lisboa. E pronto, não tomo mais tempo, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua generosidade imediata para estar connosco no meio de tantos desafios e frentes de combate. E passo-lhe a palavra para a sua intervenção inicial. Depois disso, começaremos uma conversa mais informal, com perguntas e respostas, e vou pedir que usem o bate-papo ou o chat, em função da ferramenta que vocês têm, de Zoom, inglesa ou portuguesa, para colocar as questões que o Jorge irá coordenar e irá fazer a colocação. Doutora, muito obrigado e bem-aja. Bom dia a todos. Antes de mais, eu é que agradeço. Não imaginam como nestes momentos que vivemos, em que de facto os terremotos são permanentes, como é importante também estas paragens para ouvir, para ser inspirada e para termos aqui também algumas trocas e algumas reflexões que tanto preciso, confesso-vos, no dia a dia completamente atribulado que vivemos todos neste momento. Eu começaria a dizer que, de facto, o momento que vivemos é um momento que mostra bem como não há dados adquiridos e que de repente tudo muda e que muitas vezes não estamos preparados para os momentos que nos surpreendem. E é um momento também que nos mostra como de repente também é possível redefinir completamente prioridades, tudo aquilo que parecia que era urgente deixa de o ser, porque focamos em respostas que têm que ser muito mais urgentes e que são prioritárias, e como aquilo que parecia um dado adquirido de programação, de repente tem que ser completamente redefinido em termos de prioridades, mas que ao mesmo tempo nos leva a focar no essencial. Eu acho que este é também um momento para isso. É um momento que nos faz questionar um bocadinho todo o modelo, muitas vezes, de respostas, do ponto de vista de respostas sociais, do ponto de vista de resposta de organização do próprio mercado de trabalho, para pensar exatamente como é que nós temos que fazer para garantir que, face a momentos futuros, estamos muito mais bem preparados e construímos a sociedade, se calhar, de uma forma que responda mais justamente e de uma forma mais solidária. Penso um bocadinho que eu acho que vivemos tempos de uma verdadeira Páscoa. De uma Páscoa que representa um abalo na vida, que nos confronta com limites, com momentos extremos, mas que ao mesmo tempo questiona aquilo que fazíamos de uma forma de rotina diária e que nos obriga a refletir do ponto de vista da forma como estávamos a responder também em termos sociais. Eu acho que esta pandemia também que vivemos também tornaram a Rerum Novatum e o Laudato Si como uma presença inquietante e essencial que nos foca novamente a redefinir o caminho e as prioridades em que estamos. Isto porquê? Porque, e pegando um bocadinho no tema da dimensão da esperança, eu se calhar pegava nesta conversa um bocadinho na dimensão da esperança, o que é a dimensão da esperança num Estado social, no Estado social que vivemos.
E eu acho que vivemos nos últimos 2 meses, não nos podemos esquecer que tudo isso aconteceu há menos de 2 meses, e portanto a intensidade daquilo que temos vivido tem sido um ritmo completamente alucinante, mas a verdade é que nos últimos 2 meses eu acho que ficou evidente a importância de termos um Estado Social forte e robusto que responde a um momento completo de paralisação da economia, em que de repente deixou de haver alternativas que não fossem alternativas do Estado Social. E quando digo isto, digo em alternativas do ponto de vista de manutenção de postos de trabalho, e portanto aqui o Estado Social a servir aqui como um agregador de vontades entre as famílias, entre as empresas, entre os trabalhadores, entre a segurança social, como aqui uma resposta para, no momento em que artificialmente deixou de haver a economia, tudo paralisou, haver aqui uma capacidade para, de alguma forma, criar soluções ou respostas para manter artificialmente, nomeadamente, postos de trabalho. Quando digo isto, estou a pensar concretamente na exigência que foi colocada numa capacidade de resposta para criar medidas excepcionais, porque também este momento mostrou que não havia situações que respondessem ao momento que vivemos, ou seja, não estávamos preparados, não havia medidas extraordinárias que respondessem a uma situação completamente de limite. Por isso o primeiro grande desafio foi como é que rapidamente conseguiam criar mecanismos de resposta a uma situação completamente imprevisível, que é da paragem total da atividade económica e de uma exigência que se estava a pedir a todas as pessoas para ficarem em casa e deixarem de ter uma vida normal, uma vida social, deixarem até de conseguir, muitas das organizações, nomeadamente do setor social, as próprias organizações do setor social deixarem de ter trabalhadores para dar resposta às necessidades sociais. Por isso o primeiro desafio foi como é que, extraordinariamente, no momento de limite, se criam medidas para responder a situações de limite, medidas para responder à manutenção dos postos de trabalho, pedindo às empresas que mantivessem os postos de trabalho num momento de completa incerteza, e, portanto aqui entra a primeira dimensão desta responsabilidade e deste pacto social, em que há um sacrifício de todos, um esforço coletivo de todos, nomeadamente no mecanismo do layoff simplificado ou no mecanismo do apoio às famílias, em que cada um está a fazer o seu sacrifício neste esforço coletivo para manter durante chamaremos de um túnel, durante esta fase de túnel, em que queremos em primeiro lugar salvaguardar a saúde da população, portanto as pessoas têm que ficar em casa, não pode haver atividade fora de casa, e em que, por um lado, neste esforço tripartido, os trabalhadores perdem uma parte do seu rendimento, as empresas assumem uma parte da remuneração dos trabalhadores, ainda que não tendo atividade económica e não tendo faturação nem receita, e o Estado que também entra nesta construção destas medidas como resposta a uma situação em que as pessoas de repente deixaram de ter atividade económica e social. Portanto, por um lado, primeiro, o grande desafio foi montar estas medidas rapidamente. Segundo grande desafio, operacionalizá-las e conseguir que elas tentem chegar às pessoas o mais rapidamente possível. Isto num modelo de um sistema de segurança social que temos, que sabemos que tradicionalmente todos estes processos exigiam uma análise, demoravam um tempo na resposta, e portanto como é que de repente tentamos montar isto do ponto de vista de operacionalização, muito difícil, tenho que partilhar convosco que foi um exercício, tem sido um exercício muito, muito exigente, mas também vos digo com uma mobilização de todos os que fazem parte destes mecanismos, que tem sido extraordinário. Digo isto porque desde logo a mobilização também com os parceiros sociais, que também alinharam nesta construção destes mecanismos, assumindo, posso partilhar convosco, quando foi a construção, por exemplo, do mecanismo de apoio à família, todos estes mecanismos foram criados em 24 horas. Portanto, com uma negociação coletiva completamente diferente do que era até o momento, que é uma negociação coletiva ao telefone com cada um dos parceiros sociais, quer dizer, as escolas
Vou dar-vos o caso concreto da suspensão das atividades letivas presenciais nas escolas, em que era preciso criar um mecanismo de apoio às famílias, sob pena das famílias ficarem completamente a descoberto, porque não havia nenhum sistema que lhes respondesse a esta situação. E esta negociação, só para explicar o que foi esta negociação com os parceiros sociais, foi uma negociação ao telefone, 1 a 1, a explicar, vamos tentar criar aqui um mecanismo tripartido em que cada um entra aqui com o seu sacrifício neste esforço coletivo, e empresas, trabalhadores e Estado vão estar aqui a repartir esta prestação para que as famílias mantenham o apoio quando têm que ficar em casa, nomeadamente para acompanhar os filhos até 12 anos. Isto é só partilhar convosco o que é que este momento também mudou ao nível também até do diálogo social. Não é? A forma como temos que encarar o diálogo social numa grande capacidade de resposta rápida, porque todos sentiram aqui que tínhamos estado todos que agir e a trabalhar em conjunto, uma responsabilidade conjunta. Portanto, isto mudou também a forma como olhamos para o diálogo social, por um lado, nesta necessidade de ser com uma resposta muito rápida, mas por outro lado a mostrar como o diálogo social é pilar também destas respostas que tivemos que encontrar. Por outro lado, também o que é que estes momentos mostraram? Por um lado, o esforço coletivo de todos foi fundamental para a resposta também à crise sanitária, porque se não fosse o esforço coletivo de todos e este cumprimento massivo de todos nesta prevenção, não tínhamos chegado onde chegamos neste momento a termos de controle da pandemia, por um lado. Depois o esforço coletivo aqui em aceitarmos também e construirmos respostas em que todos estamos a ter um esforço, ou porque pagamos, ou porque temos menos rendimento, e depois uma grande mobilização do setor social. O setor social aqui a ter um papel decisivo nas respostas aos grupos mais vulneráveis, no programa que criámos de acompanhamento e de prevenção dos lares, que sabíamos que era uma das situações mais críticas, nomeadamente agora na reabertura das creches, a forma como trabalhamos em conjunto, e isso tem sido evidente a forma como o setor social vai sair deste momento com uma necessidade reforçada de ter ainda mais responsabilidade e de ser aqui um pilar cada vez maior na resposta, nomeadamente ao momento seguinte que vamos todos viver, de respostas a uma crise económica e social que necessariamente esta crise, esta pandemia nos confronta a todos. Depois, esta crise acho que também mostrou de uma forma evidente que ninguém estava preparado para o momento que vivemos e muitas pessoas estavam completamente fora do sistema. Eu acho que esta é outra grande lição que temos que tirar desta pandemia. São os efeitos claros que esta pandemia teve concretamente nas pessoas mais frágeis e nas relações laborais mais frágeis. Quando digo isto, falo concretamente nos trabalhadores temporários que foram os primeiros a ser dispensados, nos contratos a termo, nos trabalhadores independentes que de repente ficaram sem rendimento porque deixaram de ter atividade e, portanto, ficaram a descoberto e por isso a necessidade de criarmos mecanismos excepcionais para chegarem às pessoas que estavam a ficar mais a descoberto nesta situação. O mesmo direi dos trabalhadores informais, daqueles que não estão declarados e que não fazem parte da economia informal, que com este momento de crise ficaram completamente sem recurso. Portanto, aqui também a necessidade de criarmos uma prestação social especial dedicada só a estes trabalhadores informais que estavam completamente a descoberto, mas com a contrapartida de passarem a ficar fidelizados ao sistema. Eu acho que essa também é a reflexão que todos temos que fazer, como é que também o sistema de proteção social, este sistema de proteção coletivo solidário, tem que conseguir enquadrar todas as situações de uma forma muito mais aberta do ponto de vista de enquadramento legal, por um lado, e por outro lado, como é que as pessoas também têm que olhar para este sistema de proteção social coletivo, não como um esforço e como um custo, mas também como um sistema que responde no momento em que é preciso e, nomeadamente, que consegue trazer para dentro deste sistema os jovens. Os jovens tradicionalmente olhavam para este sistema como um sistema que já só estava a olhar para as reformas dos mais velhos, portanto nunca iria chegar aos jovens e diria que isto obriga-nos a todos a pensar como é que o sistema de proteção social é de facto um sistema inclusivo em que os jovens também se revêem e veem aqui uma resposta para as suas situações. Portanto, eu acho que isto nos deixa
grandes desafios de reflexão em termos de organização do mercado laboral, em termos de reforço do sistema público de proteção social e em termos de simplificação das respostas sociais. O que é que eu digo? O que é que quero dizer com isto? Quer dizer que este momento nos mostrou a todos que, afinal, quando focamos no essencial, afinal, todo o resto de mecanismos de controle prévio se transforma em acessório e mostra que é possível basearmos tudo aquilo que temos muito mais na ótica da confiança e não da desconfiança. E se focarmos todos os sistemas na ótica da confiança e na ótica, claro, da interconexão de dados e do foco em respostas mais céleres, conseguimos ser mais eficazes e mais eficientes naquilo que estamos a fazer. Terceira área de preocupação, a necessidade de conseguirmos ter reações cada vez mais rápidas. A necessidade de reação mais rápida, só para vos dar uma nota daquilo que o Sistema de Segurança Social, com todas as dificuldades que tem tido, e têm sido muitas, para termos noção do número de pessoas a quem chegou no último mês e meio. Neste momento nós temos apoios pagos, no âmbito destas medidas extraordinárias, apoios pagos a 129 mil empresas, abrangendo 1.113.000 pessoas, para percebermos a dimensão do que foi conseguir chegar a este universo e a dimensão da pressão de conseguirmos chegar ainda ao universo que falta chegar. Procurámos aqui, claramente, mudar completamente aqui a lógica até da análise dos processos, passou a ser através através de tramitação informática automática. Os próprios interlocutores do Sistema de Segurança Social não estavam habituados, nenhum de nós estava habituados a que os sistemas também fossem automáticos e que fossem informáticos. Isto é uma outra dimensão que esta pandemia pôs também em evidência, que é, aliás, prova esta nossa conversa no Zoom. Não é? De repente, um mês e meio passámos todos a fazer tudo de uma forma digital e os sistemas não estavam preparados para isso. Fomos nós mais rápidos, diria eu, todos nós, em aderir a estes sistemas do que todo o resto do sistema. Portanto, aqui também coloca neste momento este grande desafio, como é que nos adaptamos e transformamos esta forma de resposta rápida que neste momento foi implementada numa forma normal de resposta em termos dos próprios sistemas de relacionamento entre as empresas, entre os trabalhadores, entre os sistemas do serviço público, dos vários serviços públicos. E depois também mostra como temos que ser mais eficazes, e agora olhando para o futuro, temos que ser agora muito eficazes do ponto de vista da resposta do futuro que temos pela frente. Nós temos desafios enormes pela frente, temos os desafios das pessoas que neste momento ficaram desempregadas. O layoff simplificado serviu muito como uma almofada, congelou de alguma forma muitas situações e, portanto, que evitou que os números de desemprego aumentassem massivamente. Nós neste momento temos cerca de mais de 70 mil pessoas inscritas nos centros de emprego desde o início de março, o que mostra que o layoff simplificado serviu de facto aqui como um buffer para que isso acontecesse, mas também mostra que as empresas responderam através deste mecanismo e criaram esta capacidade de manter postos de trabalho. Mas temos claramente mais desempregados, temos os futuros meses mostrarão aquilo que vai ser a evolução ou não, vai depender muito da capacidade ou não desta retoma dar capacidade às empresas para manterem postos de trabalho. Isso vai ser um desafio coletivo brutal. Como é que nós mantemos ativamente postos de trabalho? O primeiro desafio, manter postos de trabalho, ainda que sabendo que uma atividade económica com um ritmo completamente diferente daquilo que nós tínhamos até fevereiro. Basta pensar que em fevereiro tínhamos a taxa de desemprego mais baixa de 6,4%. Isto foi em fevereiro. Mas como é que nós conseguimos, por um lado, manter postos de trabalho, ainda que com instrumentos de financiamento do ponto de vista dos sistemas públicos, como é que fazemos isto? Mantemos os postos de trabalho agora neste pós-retoma, neste momento da retoma. 2, como é que respondemos às pessoas que estão em situação de desemprego, as que já estavam e as que aumentaram, neste momento temos mais situações de desemprego.
como é que reconvertemos estas pessoas para as novas necessidades que temos, como é que reconvertemos estas pessoas, requalificamos em termos de formação também para os novos desafios que temos do ponto de vista de procura, nomeadamente digital e tecnológico, e como é que respondemos personalizadamente a estas novas pessoas que neste momento estão a precisar de uma resposta social que tradicionalmente não precisávamos. E aqui eu acho que é onde também com os parceiros do setor social temos que ter esta capacidade de uma forma capilar, chegar a estes novos públicos que estão a precisar de uma resposta, mas que tradicionalmente não faziam parte desse sistema de resposta social. Precisamos claramente aqui de recalibrar os instrumentos que nós temos para chegar a estas pessoas que tradicionalmente não estavam neste sistema. Nós fizemos desde logo, num primeiro momento, reforçámos o programa alimentar em termos de aumento de número de respostas, passámos de 60 mil beneficiários para 90 mil este mês e no mês de junho para 120 mil. Fizemos outra coisa que foi alterar os critérios de elegibilidade sobre as pessoas que podem beneficiar dos programas alimentares, precisamente para garantir que eles sejam muito mais simples e todas as pessoas que estão a ser abrangidas pelas medidas de apoio, quer do layoff simplificado, quer do apoio ao trabalho independente, quer do apoio aos trabalhadores informais, quer das medidas de apoio à família, possam beneficiar automaticamente do programa alimentar, portanto, para eliminar aqui completamente tudo o que é red tape em termos de burocracia, porque as respostas sociais que estamos a precisar neste momento têm que ser com capacidade imediata de resposta e, portanto, sem burocracia pelo meio. Portanto, é repensar o modelo de respostas sociais para ser eficaz e chegar a quem precisa neste momento e que seja tailor-made para as famílias, olhando para as necessidades concretas das famílias na sua dimensão global. E com a capacidade de termos aqui aquilo que é um bocadinho, aquilo que me parece que é o caminho, respostas sociais integradas. Não sejam respostas que levem as pessoas a contactar com diferentes entidades ou diferentes respostas em função da competência de cada uma. Temos de ter aqui uma capacidade de uma resposta integrada que responde às várias dimensões dos problemas que as famílias estão a ter ou que podem vir a ter no momento que temos pela frente. Portanto, eu acho que também aqui abriu-se com esta pandemia também aqui um desafio brutal também no modelo de respostas sociais e no trabalho com os parceiros do setor social e, portanto, aqui também esta nova forma de pensarmos estas respostas sociais integradas, mas que sejam dadas capilarmente no terreno, individualmente a quem precisa e com capacidade de identificar quem precisa sem estar à espera que as pessoas venham ter com os serviços tradicionalmente associados à ação social. Diria, como se calhar já estou a alongar-me demasiado, peço desculpa, mas o que também me parece que é esta dimensão da esperança do Estado Social é também a função que o Estado Social tem nesta capacidade de articulação, de diálogo e de construção de paz social. A paz social é crucial neste momento e só conseguiremos manter se conseguirmos de facto que este Estado Social, este trabalho articulado entre todos, responda de uma forma solidária a quem precisa neste momento. E essa é que é a verdadeira essência também do Estado Social, de conseguirmos responder a quem precisa neste momento, essencialmente com este compromisso de confiança e um compromisso de responsabilidade coletiva. Isto não é um papel do Estado, não é um papel das empresas, não é um papel dos trabalhadores, não é um papel das famílias, é um papel de todos. E só o vamos conseguir, de facto, se estivermos a trabalhar neste compromisso de responsabilidade conjunta. Que eu diria que é um compromisso, por um lado, da manutenção dos postos de trabalho. Sabemos como é difícil para as empresas neste momento a manutenção dos postos de trabalho, mas temos que o conseguir, neste esforço coletivo entre todos, da parte do Estado com os instrumentos para que isso aconteça, da parte das empresas com este compromisso de que estamos todos a passar um momento em conjunto, mas que vai passar. Também numa lógica de segurança, não é? De conseguir que as pessoas sintam que estão
a desempenhar as suas condições e a sua prestação de trabalho em condições de segurança que lhes garantam também a proteção da sua saúde e dos outros trabalhadores. E depois também aqui um grande desafio, diria eu, do robustecimento das respostas sociais e do sistema de segurança social, em termos de inovação nas respostas, como é que somos mais inovadores nas respostas para chegar a quem mais precisa, até do ponto de vista de novas necessidades de resposta que não são as tradicionais, e fazê-lo através de baseado numa lógica de confiança. Neste momento temos que confiar uns nos outros para conseguir que esta rede funcione. E confiando também muito no setor social e na capacidade de uma organização das respostas sociais para serem mais eficientes, para não haver sobreposição e para haver uma capacidade de chegar a quem precisa de uma forma eficaz. Terminaria só, se calhar, dizendo, com a inspiração do Laudato Si, que aposta tanto nas novas gerações, temos de trazer as novas gerações para dentro. E ouvi-las, perceber o que é que elas estão a precisar, porque elas também são as que mais vulneráveis ficaram com esta pandemia, porque são as novas gerações que têm contratos temporários, que têm contratos a termo, que estão no período experimental, que são trabalhadores independentes, que são trabalhadores informais, e portanto como é que também, através deste compromisso social entre todos, fazemos com que o sistema seja capaz de os reconhecer, mas acima de tudo de lhes dar esperança no futuro. Por isso acho que é através também da vinda destas novas gerações para a decisão, para a tomada de decisão, para o envolvimento na decisão e na construção destes mecanismos, que conseguimos também dar esperança a estas novas gerações que o sistema e o Estado Social é para eles também. É para os mais vulneráveis, claro, também, mas é também para os jovens, que também são os mais vulneráveis nesta pandemia. E com esta preocupação grande e a medida que criámos de uma medida excepcional de apoio aos trabalhadores que estão fora do sistema, foi com esta mensagem essencial. O sistema é para todos, é um sistema inclusivo. O que pede em contrapartida é que as pessoas fiquem fidelizadas e durante 24 meses, é essa a medida do trabalho informal que nós criamos, que de agora para a frente fiquem fidelizados ao sistema de proteção social, porque o sistema é também para os mais novos. Mas também tem que ser capaz de se modelar para que os mais novos se sintam revistos. Dito isto, deixo aqui a minha palavra mesmo penúltima, não é a última, é a penúltima, a minha palavra penúltima, que este é também um momento de reforçarmos a forma como olhamos para o sistema de segurança social, não como um custo, mas como um sistema solidário. Um sistema de proteção coletiva que responde quando é preciso, que tem que se reforçar, tem que ser mais amigável do ponto de vista de um parceiro para a vida de todos, mas que também respondeu no momento em que era crítico. Se há sistema que respondeu do ponto de vista de apoio às famílias e aos rendimentos e à manutenção do emprego, foi o sistema público de segurança social, com tudo o que aprendeu e o que estamos a aprender permanentemente para conseguir melhorar. Diria só, terminando, católica como sou, não podia deixar de terminar dizendo que esperança é confiança em Deus, é confiança nas mulheres e nos homens, que somos instrumentos de acreditar que estamos a fazer o melhor que podemos, mas acima de tudo desta permanente inquietude da Laudato Si, de temos que fazer mais e temos que fazer melhor, mas também só o conseguimos de uma forma conjunta. E, portanto, esta é uma responsabilidade conjunta e tenho a certeza que também posso contar com a vossa inspiração, a vossa inquietude, no envolvimento das várias gerações para que construamos, de facto, que tudo o que vivemos, estes momentos que vivemos, sirvam para esta reflexão urgente por parte de todos nós daquilo que nós temos que conseguir responder melhor do ponto de vista das respostas dos sistemas de segurança social, no que me diz respeito, nas respostas de formação e de requalificação e de reconversão, nas respostas aos públicos mais vulneráveis
e, acima de tudo, na capacidade que temos todos desta esperança, deste futuro próximo conjunto, que eu tenho a certeza que Portugal, mais uma vez, vai dar cartas aqui e vai mostrar que conseguimos e que saímos mais fortes e mais refocados no que é essencial. Nesta paragem forçada que nos obrigou também a redefinir prioridades e que essas sejam as prioridades inspiradas naqueles que são os nossos valores que nos unem. Muito obrigada. Muito obrigado nós por esta fantástica apresentação de tanta coisa feita e tantos temas do que foi feito, do que se espera para o futuro e este desafio final também. E por isso agradeço muito esta sua primeira intervenção e temos aqui já um conjunto grande de perguntas. Vamos tentar aqui agregá-las dentro dos diferentes níveis para ver se conseguimos identificar aqui as principais questões. Então, há aqui uma primeira que salta de várias questões que foram postas, que é à volta do Estado Social forte e robusto. A maior parte das pessoas estão a dizer que sim, que estão de acordo. A questão é que põe aqui é qual é que é depois, se não é demasiado o Estado Social, demasiado presente, contra também um bocadinho o papel da iniciativa privada. Portanto, essa é uma das primeiras questões. E nesta mesma linha, se não estamos aqui a criar um conjunto de dois tipos de portugueses, os portugueses ligados à função pública e os restantes portugueses, numa linha que da função pública mantém os seus postos de trabalho, os seus ordenados e tudo mais, e no fundo é na economia depois real que há estas dificuldades para todas estas perguntas. Portanto, este é o primeiro bloco que se calhar que tinha, em que medida é que as empresas e o papel das empresas em tudo isto. O Estado distribui, como diz aqui outra pergunta, distribui os rendimentos que no fundo são dados pelos impostos de todos nós e das empresas. E por isso, não estará o Estado aqui a ganhar um papel demasiado em detrimento das empresas. Qual é que é o papel das empresas nesta fase? Então, Estado Social, não é? Estado Social forte e robusto, se isso é algum inibidor da liberdade individual, quer da iniciativa privada, é isso, não é? É, por aí. Eu acho que, claramente, penso que a minha partilha foi sempre nessa grande preocupação. Tem que haver aqui um equilíbrio, claramente, entre permanentemente aquele que é o papel do Estado e, como alguém bem disse, distribuindo o rendimento, que é o rendimento partilhado por todos pagamos impostos e, portanto, o que o Estado Social faz é distribuir esses rendimentos em função de princípios de dignidade, de justiça social e de resposta a quem precisa em cada momento de uma forma mais intensa. Eu acho que isso ficou evidente durante estes últimos 2 meses. Basicamente o que foi feito foi criar medidas completamente extraordinárias, claro que com um peso significativo no orçamento. Eu não vos disse os números, que também agora não sei exatamente de cor, mas só do valor que já foi pago neste momento às empresas e às famílias, só por parte do orçamento da Segurança Social, já está, penso que já 387 milhões de euros. Estou a dizer de cor, mas poderei depois manter-vos os números mais atualizados. Mas isso é aquilo que já foi pago em termos, num mês e meio, para percebermos a dimensão do problema. Poderão dizer que não devia ter sido o Estado a assumir este papel, mas o que nós vivemos no último mês e meio foi mostrar exatamente que num momento crítico, de uma imprevisível, se não existissem estes mecanismos de solidariedade coletiva, não havia resposta. E eu acho que isso ficou evidente, acho que isso ficou completamente evidente. Quando eu digo que é preciso um Estado Social forte e robusto, é um Estado Social que consiga responder exatamente às situações críticas, a quem precisa, e que consiga responder a quem, ou por questões físicas, tem uma vulnerabilidade que precisa de uma proteção acrescida por parte do Estado. E quando eu digo o Estado, pode ser o Estado, mas também pode ser o Estado também sempre em parceria, como aliás é a evidência do que aconteceu nos lares com o setor social, mas claramente aqui através da redistribuição do rendimento de todos, não é? O setor social, basicamente aqui o que fazemos também é a utilização dos impostos pagos por todos, redistribuídos capilarmente através das IPSS.
Mas um Estado forte e robusto é um Estado também que é um Estado parceiro das empresas e que precisa das empresas. Não há dúvida nenhuma disso, não é? É evidente, aliás, este esforço coletivo que foi feito, quando falo no apoio à família, à manutenção dos postos de trabalho, resultou porque foi aqui uma repartição de esforços entre todos. É certo que no layoff simplificado, a parte suportada pelas empresas, pelas entidades empregadoras, é de cerca de 16%, se retirarmos a isenção da TSU, e portanto aqui o esforço, no caso da manutenção dos postos de trabalho no layoff simplificado, o grande esforço foi, o maior esforço foi por parte do Estado, mas também tivemos aqui perda de rendimento por parte dos trabalhadores, tivemos as empresas aqui a assumirem parte do custo. Portanto aqui o Estado Social, quando eu digo um Estado Social forte e robusto, é um Estado que tem capacidade de responder a quem precisa, nos momentos a quem precisa, e para isso tem ferramentas para o fazer. Ferramentas do ponto de vista financeiro, ferramentas do ponto de vista de instituições fortes que conseguem responder. E quando voltamos à discussão da dicotomia função pública ou setor privado, eu acho que é uma falsa dicotomia neste momento. Sinceramente acho que não é uma dicotomia sequer que devemos colocar neste momento em cima da mesa. Basta pensar, se eu lhe disser neste momento os trabalhadores da Segurança Social estão há 50 dias a trabalhar 7 dias por semana para responder, por um lado, à criação destes mecanismos extraordinários. Foi de uma exigência brutal. Criar os mecanismos, colocar os mecanismos à disposição e, a par disto, todo o sistema de ação social que está a acontecer no terreno. O trabalho que tem havido com todo o setor social na questão do acompanhamento das respostas sociais dos lares, dos lares residenciais, das pessoas com deficiência, das crianças e jovens em risco, que não parou. No momento em que tivemos uma situação crítica em que as crianças deixaram de ser sinalizadas no meio normalmente onde são sinalizadas, que é nas escolas. Portanto, isto para dizer que o Estado Social também significa que nestes momentos críticos são estes organismos com este papel de resposta àquilo que devem ser os serviços públicos essenciais que em primeira linha tiveram a trabalhar. Basta pensarmos na saúde, não é? O exemplo da saúde acho que é evidente, do papel que os serviços públicos de saúde tiveram nesta pandemia e no papel que a Segurança Social teve nesta pandemia. Dito isto, voltando atrás, empresas são fundamentais. E então, agora, o que nós fizemos foi, no momento em que congelou tudo, a economia congelou, tivemos que ter aqui um plano de B de resposta para que a sociedade se mantivesse, redirecionando aqui os públicos-alvo que tinham que ter respostas excepcionais. Redistribuição de rendimento, foi isso que basicamente temos que procurar fazer. Agora, tudo isto só é possível manter, e aliás a minha experiência nos meus 4 anos de turismo foi disso evidente, através de um diálogo permanente e de um esforço coletivo com todos. E por isso aproveito para dizer a importância que foi termos também o sinal que foi dado a nível dos parceiros sociais, termos uma declaração de compromisso para a retoma, preocupada nas 3 vertentes, na manutenção dos postos de trabalho, na criação de mecanismos de apoio para as empresas para esta retoma e também aqui na implementação de condições de segurança e saúde para que esta retoma aconteça. Certo. Muito bem, muito obrigado. Há aqui um segundo tema também que é por causa do teletrabalho. Há aqui várias perguntas nessa linha. Por um lado, saber o que é que pensa do teletrabalho. Segundo, o que é que acha deste conceito e se é possível introduzir isto na metodologia das empresas e, portanto, para o futuro. Se isto não é só um momento de vida aqui a esta pandemia que vivemos, mas se é algo que possa ser assumido para o futuro, mesmo por introduzir isto nos próprios contratos de trabalho no futuro. No fundo, esta lógica do teletrabalho, como é que o vê e em termos legislativos, o que é que se pode fazer para o futuro? Eu já ouvi alguém dizer que esta pandemia também eliminou de repente o tabu sobre o teletrabalho. Havia um tabu sobre o teletrabalho, eu acho que havia algum desconhecimento de todos sobre o que podia ser o teletrabalho. De todos, quando digo todos, é todos, é dos trabalhadores, é das famílias, é das empresas, de todos. Das próprias empresas. De todos, não é? Sem dúvida.
Mas eu acho que foi, aliás, basta ver que se consultarmos e virmos os acordos coletivos de trabalho que existem, são pouquíssimos aqueles que têm sequer a referência a teletrabalho. Mas de repente eu acho que mostrou a todos que afinal podemos ter uma forma de prestação de trabalho que satisfaz de uma forma até melhor aos interesses de todos. A produtividade, acho que as empresas, foi evidente para as empresas que a produtividade, pelo menos do feedback que eu tenho, até foi maior relativamente aos trabalhadores que estavam em teletrabalho, porque tinham aqui um foco muito, muito grande em termos de capacidade de atingir objetivos. Isto acelerou, de repente, uma mudança enorme também na forma como olhamos para o teletrabalho, sendo certo que também, eu acho que também acelerou a necessidade de termos alguma regulação de outra forma, nomeadamente uma regulação que tenha grande preocupação também na definição de regras claras quanto à organização do tempo de trabalho, quanto à conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, que tenha regras claras quanto aos instrumentos de trabalho, quanto ao limite da privacidade. Tivemos muitas questões, aliás a ACT teve inúmeras questões, quer de empresas, quer de trabalhadores, sobre dúvidas que estavam a surgir sobre o teletrabalho. Claramente, como tudo, não é? Porque de repente passámos a ter um fenómeno novo. E as pessoas com fenómenos novos temos todos de repente imensas dúvidas, mas acho que abriu aqui uma oportunidade enorme para transformar o teletrabalho num modo de prestação de trabalho regular, normal, regrado, com regras. Mais uma vez aqui, e aqui também deixa já agora o repto, regras que eu acho que algumas terão que ter aqui alguns limites legais, com imposições de alguns limites legais, claramente, mas também outras que eu acho que têm aqui um espaço enorme para a negociação coletiva, para fazerem parte deste diálogo social, daquilo que devem ser as regras acordadas entre os representantes dos trabalhadores e os representantes dos empregadores. Aliás, deixe-me dizer, acho que é um espaço enorme, cada vez mais, para que haja dinamização real da contratação coletiva. Eu sei que há também aqui algumas dificuldades, muitas vezes, em ultrapassar aquelas matérias que são as matérias típicas da negociação coletiva, mas eu acho que também aqui temos de dar um salto. E eu acho que esta nossa pandemia também nos obrigou a pensar de outra forma neste salto das matérias que podem constar e que devem ser exatamente acordadas entre os representantes dos trabalhadores e os representantes dos empregadores. Voltando à pergunta de há pouco, um Estado social robusto, que respeita também a liberdade dos seus indivíduos e da iniciativa privada, é um Estado social também que pressupõe que haja parceiros sociais fortes e que haja um verdadeiro equilíbrio na gestão destes interesses. E eu acho que é claramente esse também o caminho, nomeadamente em negociação de matérias como esta do teletrabalho, além, como disse, de regras que têm que ser regras que me parece que têm que ser regras imperativas para todos, nomeadamente sobre alguns limites e sobre algumas regras claras sobre os instrumentos e de quem são os instrumentos de trabalho. Há algumas discussões que surgiram que acho que essas devem ficar claras numa alteração legislativa que eu acho que deve acontecer. Muito bem, muito obrigado. Vamos avançar. Outro tema aqui também que aparece em várias perguntas é sobre a sustentabilidade do sistema da segurança social. E, portanto, no fundo, aqui dentro de todo este esforço que foi agora necessário desenvolver, com os níveis de desemprego que falou e com o nível de pessoas em layoff, 1.113.000 pessoas em layoff, penso que foi o número que me tinha dado há bocado, com toda esta pressão sobre a segurança social, será possível manter a sustentabilidade da segurança social? O que é que está a ser pensado nessa linha, ou o que é que se vai pensar nessa linha? E há aqui outras perguntas também sobre o apoio da Europa. O que é que se espera do apoio da Europa? Portanto, várias questões que se calhar podemos juntar as duas numa única. Então, como é que já agora responder nesta fase? Está bem. Primeiro, números, só para termos aí noção de números, quando eu disse, nós neste momento temos 1.113.000 pessoas com apoios pagos, abrangidas por apoios, isto inclui tudo, não é só layoff. Portanto, estas são as pessoas que já tiveram apoio pago ou relativamente a layoff simplificado, ou trabalhadores independentes, ou apoio à família, ou sócios-gerentes. Portanto, isto inclui todas as situações. Já agora, partilhar convosco outro número, que eu acho que é outro número que nos obriga a refletir, que é na distribuição
percentual entre homens e mulheres nestas medidas de apoio. A maior parte das medidas de apoio tem uma distribuição 50% entre homens e mulheres, tirando uma, que é a medida de apoio à família. Na medida de apoio à família, 81% dos beneficiários foram mulheres. E isto eu acho que nos obriga a todos a refletir. Perceber, porque também significa que são o elo mais fraco quando há aqui uma quebra de rendimento, porque no apoio à família há também uma quebra de rendimento. Portanto, pode ser o elo mais forte no apoio à família. Não, sem dúvida. Não, há sempre o elo mais forte e o elo mais fraco. Mas eu vejo do ponto de vista de fragilidade económica das mulheres nestas medidas. E também porque sabemos que as mulheres ganham menos que os homens. Portanto, ou seja, é um elo mais fraco em termos de rendimentos. É um bocadinho essa a minha preocupação. E já agora, qual é que é o número atual de layoff, de pessoas em layoff? Era isso que eu lhe ia dizer. Nós neste momento, estou-lhe a dizer de cor, não tenho aqui à frente os números, mas mais ou menos, números grosso modo, dos trabalhadores já pagos, portanto layoff, nós temos cerca de 680 mil trabalhadores. Quando eu digo já pagos, significa, e esta também, já agora aproveito para partilhar convosco, não é o momento, mas aproveito para partilhar convosco. Significa dos processos que entraram até 30 de abril e que foram considerados validados pelo sistema informaticamente. Essa também foi temos aqui algumas questões sobre isso também. Imagino que esse é o... Mas eu vou já tentar antecipar a resposta. As pessoas dizem que o facto de mandarem zipados e que tinham o material, mas que não viram que estavam zipados. Eu vou antecipar a resposta. Vou antecipar a resposta de uma forma defensiva, para mim, mas também de uma forma... Não, de uma forma de... Isto tem que ser um momento também que nos obriga a todos a pensar de uma forma diferente. O que é que aconteceu? Foi um sistema que teve que ser criado de urgência para conseguir responder de urgência. A Primeira-Ministra, aliás, já referiu este número. Se nós tratássemos os processos de layoff como se tratava tradicionalmente, isto tinha demorado mais de 100 anos a tratar. É só para percebermos, de repente, como isto teve que ser de uma forma diferente. E o que é que significou ser de uma forma diferente? Teve que passar a ser através da Segurança Social Direta. Através do sistema da Segurança Social Direta. O que é que aconteceu? Eu acho que ninguém estava sequer preparado para tramitar. Agora vou-lhe responder um bocadinho ao que me perguntou. Entraram, até ao momento, 114 mil processos de layoff simplificado. 114 mil. Se isto não tivesse sido tramitado informaticamente, não havia hipótese nenhuma. O que é que isto nos obriga a todos a refletir e a fazer de uma forma melhor? Os próprios sistemas informáticos têm que ser mais robustos, sem dúvida, mas também tem que haver uma digitalização de todos nós na interação com a Segurança Social. Eu pergunto, não sei quantas pessoas estão aqui, quantos de nós usam a Segurança Social Direta? E deixo já aqui o desafio. Pronto, eu tenho aqui uma pessoa que levantou, só vi um a levantar, vi dois. Pronto, é para percebermos, nós não estamos ainda, todos nós temos que fazer este esforço de uma mudança completamente de chip na forma como nos relacionamos com a Segurança Social. E isto significa todos. E isto também implica esta relação de uma forma diferente na forma como depois carregamos os ficheiros, não carregamos os ficheiros, porque não estávamos habituados a este tipo de relacionamento. Portanto, isto para responder, de facto, houve uma dificuldade imensa na entrada de 114 mil processos informáticos. O que é que foi feito? O sistema informático é cego. E quando entramos no sistema informático, é um sistema informático cego. Basicamente, valida todos aqueles que estão com os campos todos bem preenchidos, com a dificuldade que todos temos, porque não estamos habituados a trabalhar através da Segurança Social Direta, de garantir que os campos são aqueles que estavam bem preenchidos. Sim. Certo? Portanto, a minha resposta foi defensiva, mas também foi no sentido que este é um passo em frente que todos temos que dar. E também certamente que nas novas prestações que criarmos, também certamente vamos estar todos até num diálogo diferente. O que é que a Segurança Social passou a fazer agora? Passou a fazer webinars, a tentar explicar às pessoas como fazer, como preencher, o que preencher, quais são os campos válidos, quais são... Ou seja, mas isto é uma mudança completamente também de paradigma, que é uma mudança de paradigma de parceria. Sim. Temos que estar em conjunto a construir estas coisas todas, que é que eu tenho estado a fazer, tenho estado a trabalhar intensivamente com a ordem dos contabilistas e tem feito uma diferença brutal, porque ao estar a trabalhar com eles neste momento, estou com eles a ver
quais são os erros padrão ou as dificuldades padrão que houve, para massivamente também estar a tentar ajudar as empresas. Isto para vos dizer, por isso é que também as empresas foram agora notificadas, todas que não tinham a validação automática feita no processo informático, foram notificadas em sexta-feira e têm mais 10 dias para corrigir. Portanto, o que nós estamos a tentar também, para explicar, por um lado, oficiosamente tentarmos reaproveitar todos os processos o mais possível. E agora estamos a tentar reaproveitar aqueles também que agora nestes prazos, no prazo de 10 dias, respondam para tentar, de facto, corrigir os erros. Vou-vos dar um exemplo muito concreto. É que depois também anda a ver os processos para tentar perceber onde é que houve os erros. Os erros ou as anomalias ou a falta de compreensão de parte a parte, o que é que tinham para preencher? Não sei, não interessa. Pronto, o que interessa é resolver. Mas basicamente, dou um exemplo muito concreto. Empresas que o formulário tinha 2 campos, layoff e layoff simplificado. E as empresas puseram clique nos 2, layoff e layoff simplificado. O sistema o sistema não consegue saber se as empresas queriam layoff ou layoff simplificado. Pronto. É só um exemplo mínimo do que lhe estou a dar, mas isto tem 116 mil processos, de repente é impossível. Pronto, é só para explicar, mas isto só mostra que isto nos obrigou a todos a dar um salto. E o salto nós tínhamos, só para termos noção, entraram 99 mil processos até dia 30 de abril. Foram pagos até sexta-feira passada 84 mil. Isto implicou, da parte da Segurança Social, uma viragem completa. Isto nunca tinha acontecido. Para termos noção, a Segurança Social paga por mês a 4 milhões e 500 pessoas, 4 milhões e 500 mil pessoas. É a rotina da Segurança Social. Entre pensões, abonos, 4 milhões e 500. Aqui pagou no mês mais 1 milhão 113 mil. Só para termos noção da dimensão da escala do exercício que foi feito. Não quero fugir ao que me disse. Portanto, eu fiquei no número, mas depois fui entrando aqui. Muito bem. A preocupação que era também como é que é a sustentabilidade do sistema. Era essa a segunda pergunta. Bem, estas medidas extraordinárias que foram criadas não estão a ser suportadas pelo Orçamento da Segurança Social. Estão a ser suportadas por transferência ao Orçamento de Estado. Porque este esforço coletivo é um esforço coletivo, mas é um esforço coletivo completamente extraordinário. E a lógica do sistema previdencial é também responder dentro daquilo que é o previsível face às contribuições que todos fazemos, não é? Portanto, aqui a grande preocupação foi essa. Eu acho que estamos também neste momento, e há pouco partilhei um pouco convosco, acho que também temos neste momento de consciência da importância do sistema de segurança social. E, portanto, ele tem que ser cada vez mais inclusivo e as pessoas têm que fazer cada vez mais parte. O que é que também tem acontecido muito? Como sabemos, muitas vezes a segurança social é assumida como um custo. E na equação do Excel, quanto menos se preencher naquela parte, melhor é encarado por todos. Ora, eu acho que está no momento de virarmos isto tudo. De perceber que isto é claramente um investimento. É um investimento que depois responde quando todos precisamos. Agora, precisa é que todos sintamos que o sistema responde quando nós precisamos e é o que nós precisamos. Mas acho que tem que haver esta mudança de mentalidade de todos nós. A par, claramente, também da diversificação de fontes de financiamento. A Europa, claramente, aqui tem que haver este esforço coletivo. Aliás, eu subscrevi com os ministros do Trabalho de Espanha e Itália um artigo comum na defesa de um rendimento social mínimo europeu, no sentido que tem que haver um rendimento em todos os países que garanta uma dignidade em todas as pessoas, à semelhança do nosso RSI, mas a par disto, o princípio disto é que o pilar social tem que ser a base da Europa. A Europa tem que se construir com base nesta identidade social que responde às pessoas no momento em que precisam, que este é o momento da pandemia. E isso é diferente, ser europeu e viver na Europa é diferente de viver noutras latitudes, precisamente por isto, porque temos um sistema solidário que responde e que põe as pessoas claramente em primeiro lugar, com aquela frase que todos temos dito, que ninguém fique de fora. Muito bem. Esse tema do rendimento... Concluindo, tem que haver sistema, tem que haver instrumentos financeiros para responder a isto, nomeadamente já foi aprovado o SURE para apoio às medidas de emprego e desemprego,
Também já foram alteradas o programa de apoio alimentar, precisamente para garantir que a elegibilidade das pessoas seja outra, e isso tem que defender também o papel dos ministros de trabalho da área de social e da área de trabalho, que foi também fruto desta nossa reivindicação na Europa para que isto acontecesse nesta fase. Muito bem. Outra questão aqui de outra área, que é à volta dos idosos, não é? Portanto, aqui uma pergunta é se esta engenharia social que foi criada nos últimos 3 ou 4 décadas, de congregar os mais velhos no mesmo local, nos lares, se isto é a solução. Quer dizer, viu-se agora, perante os dados do Covid e todas estas mortes que houve, a grande maioria foi nestes lares, pessoas isoladas. Como é que olha para esta questão dos mais idosos, desta lógica mais social? O que é que se pode fazer diferente? Então, em primeiro lugar, acho que também temos de desmistificar um bocadinho os números. Nós temos que olhar para o universo. Aquilo que ouvimos falar são só os casos das situações em que houve problemas ou em que houve sinalização de casos positivos. Temos que olhar para o universo dos lares. Uhum. Nós temos cerca de 100 mil lares, 100 mil pessoas em lares, 100 mil utentes, 100 mil pessoas em lares em Portugal. Mais de 50% destas pessoas têm mais de 85 anos. Significa que estão completamente na faixa de risco em termos de taxa de letalidade. Do universo de lares, nós tivemos 0,4% de pessoas que morreram em resultado do Covid. Também, mais uma vez, para percebermos a dimensão. Fala-se no terço dos mortos que são de pessoas que estão nos lares. Mas aí estamos a falar de outro universo. Aí estamos a falar do universo das pessoas que morreram, sim, quantas estavam em lares. Mas basta pensar que se nós temos 100 mil pessoas com mais de 85 anos em lares, percebemos que temos ali o nível de risco, não é muito grande. E depois também, se compararmos a taxa de letalidade dos idosos que estavam em lares e a taxa de letalidade dos idosos na mesma faixa etária que estavam fora de lares, também percebemos que a taxa de letalidade até é menor nos lares. É ínfima a diferença, mas até é menor nos lares. É só para percebermos que aqui que estamos a falar é uma população de risco. Pronto. Dito isto, considero que também aqui temos muito que olhar e perceber o que é que podemos melhorar, nomeadamente em termos de requisitos das próprias respostas sociais. Acho que temos de trabalhar a 2 níveis. Número 1, mudar o processo de licenciamento e simplificar o processo de licenciamento de todas as respostas sociais, que hoje em dia é muito complexo. E processos complexos geram entropias e geram dificuldades. Depois temos lares ilegais que não conseguem abrir porque o processo é complexo. Ou seja, simplificação dos processos. O que nos preocupa é o nível da prestação do serviço. Temos é que garantir que o nível da prestação do serviço acontece. Isso é que tem que ser o nosso foco e a nossa preocupação. Segunda questão que eu acho que foi evidente durante este programa integrado que fizemos relativamente aos lares. E eu acho que isto foi um programa também de aprendizagem com todos. O que é que nós fizemos? Nós criamos aqui um gabinete de crise, inicialmente com os vários parceiros do setor social, com a CNIS, com a União das Misericórdias, com a União das Mutualidades, com a Caritas, com a Cruz Vermelha e com a CASES, com a Cooperativa António Sérgio, a Cooperativa do Setor Social. E basicamente o que fizemos foi trabalho em rede, em conjunto. Porquê? Porque também ficou evidente muitas vezes a situação de fragilidade em que estas instituições vivem. O que é que eu significo em termos de fragilidade? Fragilidade de meios, mas fragilidades também de recursos humanos. Muitas delas ficaram sem recursos humanos no primeiro momento, ou porque os trabalhadores ficaram em situação de isolamento, ou porque os trabalhadores ficaram em apoio à família, apesar de serem trabalhadores essenciais, não interessa, mas a verdade é que fragilidade das instituições. E aqui foi fundamental este trabalho em rede, articulado. Basicamente o que é que fizemos em conjunto? Por um lado criámos um programa especial para reforço dos recursos humanos nas respostas sociais, e eu acho que este foi um programa criado num dia, mas que eu acho que é um programa que veio para ficar, que foi basicamente aqui o IFP criou um programa só para financiamento de contratação de recursos humanos para reforço das respostas sociais. Acho que tem sido um programa extraordinário. Nós neste momento temos mais de 4 mil pessoas já colocadas ao abrigo deste programa em várias instituições, mas acho que este tem que ser, aliás, agora um programa que temos que reforçar e temos que olhar para o futuro.
Mas isto mostrou também o quê? É preciso, nós temos que ter um grande programa de capacitação e de técnica, de valorização, desculpa, a dois níveis. Capacitação técnica destas instituições, e portanto aqui neste momento estamos a preparar um programa que até já tínhamos anunciado e não foi lançado o aviso, para contratação de trabalhadores para o setor social, portanto uma grande aposta no setor social. Eu acho que também no meio desta pandemia também ficou evidente que o setor social vai ganhar cada vez mais peso, quer pela demografia que nós temos, quer pela conjuntura também que temos. Mas aqui a área do setor social a precisar aqui, diria eu, daqui de um reforço muito grande do ponto de vista de capacitação técnica e, portanto, temos aqui técnicos qualificados a trabalhar no setor social, mas para isto temos que valorizar quem trabalha no setor social. E eu acho que esta foi mais outra evidência que ficou completamente a nu. As pessoas que mais ficaram na linha da frente a trabalhar, dos mais idosos, das populações mais vulneráveis, dos sem-abrigo, etc., são pessoas que ganham o salário mínimo. Isto tem que nos obrigar a todos a pensar. Mesmo. A valorização dos trabalhadores do setor. Bem, tenho que começar de outra forma. A valorização dos trabalhadores, para mim, ficou evidente. Nós temos que o fazer de outra forma, porque são o elo mais fraco, nomeadamente quando estamos a falar de trabalhadores precários ou trabalhadores com vínculos frágeis, são o elo mais fraco do sistema, portanto temos todos que pensar de outra forma, e no setor social isso é evidente. Portanto, os heróis de quem ficou a trabalhar nos lares, de quem ficou a trabalhar, a acompanhar as crianças nas instituições nas instituições que estão em risco, são os trabalhadores que menos ganham. E isto tem que ser uma nova forma de pensar. Temos mesmo que encontrar aqui formas de valorizar de forma diferente. Sem dúvida, as instituições sociais também se queixam, no fundo, da contribuição que recebem também muitas vezes não é suficiente para poderem fazer mais do que queriam, não é? E têm tido mais custos, nos últimos anos, mesmo com o pessoal, embora sejam relatos muito baixos, os ordenados também tem que ser um compromisso. Tem que haver aqui um compromisso mútuo também, o próprio Estado também olhar para as instituições sociais, não como um custo também, mas como um investimento que faz. É um compromisso de todos, e eu também deixo aqui o repto das empresas. É um compromisso de todos. Temos que encontrar aqui um modelo em que todos façamos parte destas respostas sociais, que são as que ficam, de alguma forma, vulneráveis, não é? Nestes momentos. Mas, dito isto, deixe-me já agora dizer também o que é que optámos por fazer. Eu também acho que tem que haver aqui um repensar do próprio modelo do acordo de cooperação. O que nós procurámos fazer foi, desde logo, fizemos aqui um reforço financeiro, mais 59 milhões nas instituições nesta fase, mantivemos os acordos de cooperação, independentemente da resposta estar aberta ou fechada. Certo, isso é essencial. E fizemos este reforço da contratação de pessoal para ajudar. Depois agora, por exemplo, quando foi agora a reabertura das creches, fizemos um protocolo com todas as representantes do CNIS, União das Misericórdias, União das Mutualidades e Confecup, até para ajudar na reabertura das creches. Portanto, houve aqui, de facto, e era isso que eu há pouco acho que já não concluí, comecei a ideia e não concluí. De facto, acho que foi também uma grande aprendizagem de como acho que começámos a trabalhar juntos muitíssimo melhor. Acho que foi mesmo aqui, consolidou-se um trabalho em equipa, de rede, que foi extraordinário. Agora não pode voltar para trás, pelo contrário, só tem que se aprofundar e andar em frente. É engraçado que as empresas também sentiram isso internamente, dessa cooperação entre todos para o objetivo comum. No fundo, sentem um inimigo e um perigo, que é preciso todos juntos e deixa-se de... Completamente. Desaparecem, é preciso trabalhar em conjunto. É que de repente passámos a trabalhar todos com um objetivo comum. Sem dúvida. E é preciso manter isso. Infelizmente o nosso tempo está quase a acabar, passa muito depressa, mas tinha aqui ainda duas questões que gostava aqui de lançar. Uma é sobre a família e sobre esse tema que falou há bocado, sobre a conciliação família e trabalho. A ACES tem estado muito envolvida nesta temática, tem uma certificação EFR, de Empresas Familiarmente Responsáveis, que envolve grandes empresas nacionais e outras mais pequenas, mas que temos feito um grande trabalho de apoio, uma comunidade que trabalha estes temas de medidas familiarmente responsáveis. O que é que, da parte do Governo, o que é que está a ser pensado, como é que olha para esta questão da conciliação família e trabalho, quais é que acham que podem ser assim, os principais passos que devem ser dados, até porque há aqui um problema também geracional e aqui da nossa pirâmide também está invertida, precisamos de mais crianças e precisamos de famílias fortes que possam sustentar a nossa sociedade.
o que é que este tema lhe traz? Que ideias é que nos quer deixar? Bem, nós, quando tudo isto aconteceu, já nos esquecemos há 2 meses, não é? Foi há 2 meses. De repente, há 2 meses, estávamos noutra trajetória e estávamos a trabalhar arduamente, aliás, com os parceiros sociais, num acordo global específico dedicado à conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Precisamente aqui para assumir como uma condição até para invertermos esta diminuição que nós temos tido em termos, bem, não temos tido diminuição, se olharmos historicamente, nos últimos tempos até conseguimos recuperar, mas nomeadamente em termos de natalidade, não é? Nós temos que garantir que temos capacidade das famílias terem mais crianças. Para isso, onde é que temos que agir? Número 1, na organização do tempo de trabalho, que é crítica. A organização do tempo de trabalho é crucial para isto e eu acho que o teletrabalho veio ajudar muito nisto, se o regularmos, e não é? E se houver aqui uma lógica de regras também nesta consideração, mas o teletrabalho acho que nos abriu aqui também uma janela de oportunidade para que isto aconteça. Portanto, por um lado, a organização dos tempos de trabalho, por outro lado, então faltam três vertentes: organização dos tempos de trabalho, segundo lugar, rendimentos. As famílias têm que ter rendimentos para conseguir ter mais filhos. E, portanto, aqui, claramente, a preocupação da política de rendimentos ser segmentada para garantir que as famílias têm estes rendimentos. E depois, proteção social. Portanto, as 3 dimensões daquilo que nós estávamos a trabalhar e que eu espero também rapidamente recuperar com os parceiros, com várias medidas concretas para que isto seja uma realidade. Desde logo medidas sobre a questão das licenças, sobre a questão da gestão equilibrada homem-mulher na gestão da família, nomeadamente aqui com uma discriminação positiva nas medidas, sempre que haja este equilíbrio entre homens e mulheres na gestão familiar. Contra mim falo, porque eu acho que não vou conseguir aceder a essas medidas porque sou completamente desequilibrada, no meu caso há um desequilíbrio claro a favor do meu marido, que tem muito mais sorte de ter uma vida familiar com os meus filhos que eu não tenho, mas portanto eu não conseguiria aceder, mas dito isto só para lhe explicar, de facto estávamos a trabalhar com os parceiros sociais e neste momento tivemos mesmo que interromper porque as prioridades de repente passaram a ser outras muito mais urgentes, mas já tínhamos aqui um trabalho bastante avançado a nível de medidas concretas nestas 3 dimensões: organização dos tempos de trabalho, rendimentos, não é? Política de rendimentos e, em terceiro lugar, a proteção social e, no fundo, licenças, não é? Licenças para acompanhamento dos filhos. Muito bem, mas também nesta área conto com a SES, que realmente este trabalho com as empresas familiarmente responsáveis tem sido um trabalho muito relevante e que envolve grandes empresas portuguesas como a EDP, a Briso, a Santander, a Toledo, a Bel. Eu penso que até muitas delas até já têm aquele selo, não é? O selo de igualdade. Tem o selo da FR, que é o selo que nós trabalhamos com a Fundação Mais Família. Depois houve uma certificação também feita pela norma portuguesa, mas que é outra dinâmica. Aqui nós trabalhamos, além da certificação, com toda uma comunidade e eu acho que era relevante durante este último mês. Tivemos 4 Muito bem, então era ótimo até falarmos. Será mais uma área, mas para aí também com a Sérgio. Eu ia fazer aqui uma última pergunta, pedindo desculpa a todos os que fizeram outras perguntas, mas que não dá para agregar mais. O tempo não é elástico e agradecemos muito a sua disponibilidade para estar connosco. Mas, calhar, se me permite, era uma pergunta mais pessoal também, se for possível. Falou-nos há bocado que era católica e eu não resisto a perguntar como é que isso influencia toda a sua ação governativa e pessoal. Dá-me forças para todos os dias continuar, sentindo-me permanentemente inspirada. Muito bem. E nós também ficamos inspirados com as suas palavras. Vou dizer uma coisa só ao final. Eu tenho um e-mail, criei um e-mail para se me quiserem mandar propostas. Como pessoas que possam ter escrito aqui e eu não consegui ver, vou deixar propostas.mtss@mtss.gov.pt.
calhar só repetir outra vez, porque tem tantos MTTS que pode ser que as pessoas tenham perdido. Propostas. Propostas, ponto. Sim. MT, 3S. 3S. Arroba mt3s.gov.pt. Muito bem. Assim todos têm a possibilidade também de contribuir para a ação. Isso mesmo. E para que me ajudem a continuar inspirada. Muito bem. Ou pelo menos a tentar absorver todas as ideias que tenham para continuarmos em conjunto neste esforço coletivo, que eu acho que é mesmo um esforço que nos uniu a todos também. Eu acho que este também foi um momento de grande união entre todos e eu acho que é preciso que esta união continue a dar estes frutos num esforço coletivo grande, que sabemos que tem uns desafios imensos pela frente, mas tenho a certeza que como comunidade vamos mesmo conseguir responder, acima de tudo focando em quem precisa. Sem dúvida. Conto com a SES, somos 1.200 pelo país, espalhados pelo país em 14 núcleos e esse é o nosso objetivo também, é tentar inspirar a gestão e este ciclo de construir a esperança é precisamente isso, é como é que podemos inspirar, não deixar também ninguém sozinho, não é ninguém para trás, para podermos também contribuir e dar o nosso contributo para criar a esperança no nosso país e nas nossas empresas. Muito obrigada. A palavra ao João. Doutora Ana Mendes Godinho, muito obrigado. Em nome de todos, apreciamos muito a sua convicção e a forma tão estruturada e tão positiva como expôs tudo. E saímos daqui todos nós com mais confiança e mais esperança face ao futuro e conte connosco.